a ideia do desaparecido surgiu pelo seguinte. Eu sempre tive curiosidade sobre como é possível uma pessoa desaparecer, né? Uma pessoa desaparecer. Eu via reportagens, né? Enfim, notícias e matérias, né? jornalísticas falando sobre desaparecimento de pessoas. E aí eu ficava me questionando, falei, gente, mas não é tipo uma moeda, né? Não é uma caneta que você perde na rua ou que você deixa cair no vão do sofá, né? É uma pessoa, tem vontades, tem pernas, né? Anda e tal. Então eu sempre achava que pessoas que desapareceram, né? Estão mortas, né? Alguém, na verdade, quis desaparecer com elas, né? Eu sempre pensei isso. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, sobre essa causa. Eu sempre fui um curioso, até pelas coisas que eu estudava, eu pesquisava muito, né, sobre determinados assuntos que me chamavam a atenção. E aí eu cheguei à conclusão de que não. Aí uma vez eu conversando com um amigo que trabalhava na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o Lucas, e ele estava falou, não, cara, tem muitas causas e o desaparecimento de pessoas é um dos principais problemas, né, de segurança pública, assim, porque são vários fatores, né, não é um crime de homicídio apenas, né, que você tem ali, né, a violência, né, por trás daquilo, apenas a violência pura e gratuita. Não é latrocínio, né, você tem vários fatores que levam uma pessoa a desaparecer. E aí, conversando com ele e também continuando esse processo de pesquisa, eu percebi, cheguei a alguns fatos que eram motivadores desses desaparecimentos de pessoas. E alguns desses fatos a gente normalmente não via falar sobre isso, né? A gente até já ouviu falar em algum momento, mas não era uma coisa muito comum na mídia, por exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa desapareceu porque ela foi vítima de alguma quadrilha de tráfico de órgãos, por exemplo. Parece surreal demais, né? Parece ser uma coisa de ficção. A pessoa desapareceu porque ela é vítima de tráfico de pessoas para exploração sexual. Uma novela, inclusive, chegou a tratar sobre esse assunto, então parece que fica muito no campo da ficção. E a gente chegou, né? Eu cheguei dentro dessa pesquisa a conclusão de que não, isso não é uma coisa tão surreal, né? É uma coisa muito real. E aí eu resolvi falar sobre isso e entrei em contato com algumas ONGs, queria muito fazer um projeto como esse, né? Que tivesse um viés também social, que fosse algo de entretenimento, mas que também tivesse um viés social, porque afinal de contas eu venho da periferia, eu venho da favela, eu venho, né, de um ambiente que a gente sabe de privações e que tem uma série de questões e problemas sociais, e esse era mais um problema social, até porque eu já vi casos, né, na região onde eu morava de pessoas que haviam desaparecido. E aí eu comecei a pesquisar mais para chegar em algum roteiro, para chegar em algumas histórias. Entrei em contato com algumas ONGs, entrei em contato com alguns departamentos, né, dentro da própria segurança pública. E aí eu tive acesso a alguns casos, né, alguns casos realmente terríveis, escabrosos, assim, alguns casos um pouco mais leves, entre aspas, mas que também geraram o desaparecimento de uma pessoa. E aí chegam casos que são mais complexos e que são até mais comoventes, né? Todos eles são, porque são pessoas, mas quando se trata de crianças, por exemplo, né? Aquilo tem um apelo maior ou aquilo tem um efeito maior na gente, né? E aí, conversando com algumas ONGs, conversando com alguns familiares de pessoas desaparecidas, a gente resolveu fazer um programa piloto, né, com um caso, e apresentamos a ideia no canal, né? E a ideia prontamente foi aceita, né? A ideia foi aprovada porque realmente é um tema, né, que gera interesse das pessoas, né, gera curiosidade das pessoas. E aí a gente começou a desenvolver, né? A princípio, os primeiros casos que eu tive acesso foram casos mais comuns, como por exemplo pessoas que têm problemas mentais, né? Por conta disso elas desaparecem, idosos e tal. E aí
chegando nas crianças, a gente viu que a coisa era um pouco mais complexa. Mas aí a gente já estava dentro, a gente tinha que fazer porque o canal pediu que nós tivéssemos 26 casos. Né? 26 casos para fecharmos 13 episódios, tendo 2 casos em cada episódio. E aí a gente foi a fundo, em parceria com as ONGs, né, com a ajuda inclusive da Mães da Sé, que é a ONG que mais ajuda a gente, né, e ajuda até hoje, inclusive agora, né, tanto na primeira como agora na segunda temporada. Outras ONGs como o Instituto Ímpar, como a Mães em Luta, a própria Delegacia de Pessoas Desaparecidas na primeira temporada ajudou a gente também, fornecendo alguns casos, né, passando alguns casos que eles estavam trabalhando ou que eles já trabalharam, passaram para a gente. E a gente teve contato com essas famílias e foi conhecer essas famílias e a gente foi gravar com essas famílias para fazer a primeira temporada. Né? O fato é que aí o programa ficou pronto tal, e a primeira temporada foi ao ar, né, em 2015 e foi um sucesso, foi a maior audiência, né, do canal, na história do canal aqui no Brasil, inclusive sendo superior em termos de audiência, superando algumas séries estrangeiras, inclusive. Né? Então, realmente deu uma repercussão muito grande. Todas as ONGs abraçaram a ideia do programa, auxiliaram na divulgação do próprio programa. Né? Alguns veículos de mídia também ajudaram a divulgar, difundir a ideia do programa, o projeto, e foi super bem. Né? E daí surgiu o interesse, inclusive, de fazer agora a segunda temporada. O trabalho de escolher os casos é um trabalho complexo, é um trabalho complicado porque, como eu falei, são pessoas, né? E a gente, claro, tem a esperança de que o programa auxilie, né, a encontrar essas pessoas e tal. A gente tem 26 casos, sendo que 13 casos são de pessoas que já foram encontradas, né? Desapareceram e foram encontradas, e 13 casos de pessoas que ainda não foram encontradas. É complexo porque, assim, geralmente as pessoas que foram encontradas, elas não querem falar para o programa. As famílias não querem falar para o programa. Né? Algumas querem falar pensando em ajudar, em trazer esperança, conforto para aquelas outras famílias que ainda têm esperança. Mas, geralmente, nós temos, e isso também se dá, primeiro porque a família está traumatizada, então ela... A partir do momento que ela encontrou a pessoa, ela quer esquecer. Tipo, acabou, quer colocar uma pedra em cima e não quer mais falar sobre isso. Né? E também porque, infelizmente, nós temos muito mais casos de pessoas que ainda estão desaparecidas do que de pessoas que foram encontradas. Né? Infelizmente. Então, assim, a demanda, né, de pessoas que ainda estão desaparecidas, famílias que nos procuram, né, inclusive para falarmos sobre os seus casos, é muito maior. Né? Então o processo de seleção é bem complexo, um processo complicado. A gente leva em consideração casos de pessoas que estão desaparecidas há mais tempo, né? Casos que a gente percebe que tem alguma relação com coisas que não são tão simples, como, por exemplo, nós temos casos de pessoas que desapareceram porque tem problemas com álcool, por exemplo. É um problema? É um problema, mas a gente prefere, de repente, falar de uma criança que foi raptada, entende? Então, a chance é menor nesses casos de que essa pessoa seja encontrada mais rapidamente. Então, esse é um sopro de esperança maior que a família tem, né, de ter o caso retratado dentro do programa. Então, por isso que a gente prefere casos que têm uma complexidade um pouco maior, né, ou que, de alguma forma, não que fique claro, mas que tenha o indício de que há algo mais complexo por trás, né, de que há algo criminoso por trás. Então, a gente usa desse artifício, desse método para selecionar os casos, e também casos que de repente a pessoa perdeu a esperança no poder público, por exemplo. Isso infelizmente acontece. As pessoas já não conseguem mais ter o apoio do poder público, né, nas investigações, né, para buscar aquele ente querido que está desaparecido. Então a gente dá preferência para esses casos, né? Então a gente leva em consideração todos esses fatores para escolher. Todo episódio, no fim, tem um telefone para contato, justamente para encontrar, auxiliar de alguma forma nessas pessoas que ainda estão desaparecidas. Exato. Vocês já tiveram retorno e algum caso foi solucionado por conta do programa? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Eu gostaria muito de dizer para você aqui que a gente já teve pelo menos um, né? Pelo menos um caso que foi solucionado por conta do programa. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem,
né? Nenhum caso. Há, como que eu posso dizer, contatos que são feitos de pessoas que acham que viram alguém parecido, tal. Isso acontece com frequência, mas infelizmente nada que seja realmente determinante. A pessoa foi vista no programa e foi encontrada. Até porque existe um fator complicador. O programa estar na televisão é importante, é uma janela importante, atinge milhões de pessoas, sim, mas ainda não atinge a quantidade. Nós temos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, né? Então apenas uma fração dessas pessoas assistem o programa. Principalmente se forem casos, por exemplo, de regiões um pouco mais afastadas. Vamos supor que essa pessoa está desaparecida, sei lá, numa região rural ou numa região mais afastada. Ela está lá. Só que as pessoas daquela região dificilmente elas têm acesso a um canal de TV a cabo, né? Uma TV paga, né? Então existe esse complicador também. A gente é uma janela, né, para que essa família possa mostrar, essa pessoa possa mostrar a foto, ter o telefone de contato e tudo, mas ela ainda é limitada, né? Ela ainda é limitada. A gente ainda não tem uma abrangência como nós gostaríamos de ter, total a nível Brasil, né? Chegando aí em todos os lugares, para que aumentasse aí as possibilidades da gente encontrar essas pessoas. Em relação à produção da primeira temporada para a segunda, vocês tiveram mais facilidade ou mais dificuldade para fazer? A gente teve mais facilidade por ter mais apoio das ONGs, por ter mais famílias que já conheciam a primeira temporada do programa e que por isso até nos procuravam e tal, para que a gente pudesse, enfim, né, falar sobre os seus casos. Mas, por outro lado, a gente teve mais dificuldade porque a gente teve acesso a situações, a complicadores e a casos que a gente não tinha retratado na primeira temporada. Então, assim, você, como eu falei, você tem vários motivos que fazem com que uma pessoa desapareça, né? E a gente teve acesso a alguns outros motivos agora, nessa segunda temporada, que a gente não teve na primeira. Por exemplo, na primeira temporada a gente não falou de casos que foram... de situações que foram causadas por tráfico de pessoas. Dessa temporada agora a gente já falou, a gente já teve acesso a esse tipo de caso, né? Como são os casos internacionais. Esse foi um outro ponto também, que na primeira temporada a gente não falou de casos de fora do Brasil. A gente ficou mais em São Paulo e em alguns estados, né, aqui um pouco mais próximos. Dessa vez não, a gente conseguiu abranger um pouco mais, a gente conseguiu, né, a gente foi procurado por algumas instituições, por ONGs que trabalhavam com esse tipo de situação também. Eles falaram, olha, isso também é um complicador, a gente também tem aí situações de pessoas que foram traficadas e ninguém está olhando por isso. Aí a gente pensou, não, vamos falar sobre isso também, né? Vamos. E é engraçado que assim, mas como que você sabe que é tráfico de pessoas? A família falou, a família não tem como saber. Não, a gente trouxe casos em que a gente apresenta o caso pela ótica da pessoa que está, entre aspas, desaparecida. Como assim? Pessoas que foram, por exemplo, adotadas por famílias da Europa, por famílias do continente asiático, ou pessoas que foram adotadas em uma situação estranha e que essas pessoas depois descobrem que, na verdade, a documentação delas é falsa, tal. Foram traficadas, né? Não foi uma adoção legal. Então, essas pessoas, quando descobrem, e geralmente famílias europeias principalmente, elas têm o hábito de contar para as crianças desde cedo que elas foram adotadas. Então, a pessoa já cresce sabendo que foi adotada. Esses casos, a pessoa, quando cresce, ela vai tirar uma documentação ou ela fica curiosa para saber quem é a família biológica, aí ela chega num ponto em que ela descobre que, na verdade, a adoção dela não foi feita de uma maneira legal, porque não existe ligação com uma família brasileira. O nome que está no documento de adoção não é real, né? Muitas vezes o passaporte dela é falsificado, isso aconteceu, nós temos alguns casos assim. Ela descobre que tudo dela é falso. Aí ela se sente ainda mais motivada para querer saber a verdadeira história dela. Aí ela cai aqui no Brasil. Alguns vieram para cá para tentar descobrir, achar alguma coisa, mas é muito difícil porque são pessoas que já são adultas, muitas vezes elas não têm fotos de quando elas eram crianças, né?
não tem nenhuma ligação com uma família brasileira, como seria o caso se fosse uma adoção legal, não tem nenhuma ligação. Então são casos bem complexos. E aí você descobre, como aconteceu nessa também segunda temporada, você descobre que existe, na verdade, por exemplo, Israel. A gente esteve em Israel contando sobre 2 casos de lá. E aí você descobre que só em Israel tem mais de 3.000 crianças que foram adotadas ilegalmente. Todas mais ou menos no mesmo período, todas mais ou menos nos anos 80, e todas foram adotadas a partir de uma mesma pessoa, né? E todas são ilegais. Muitas a documentação é totalmente ilegal, é totalmente falsificada, tal. E são pessoas que estão procurando as suas famílias aqui. Quando a gente teve acesso a esses dados, a gente pensou o seguinte: poxa, não é muito difícil chegar nessa conclusão, não sei por que o poder público não consegue. Mas a gente pensou, poxa, essas pessoas que estão lá, elas podem muito bem estar desaparecidas para famílias daqui. Né? Nós temos tantas famílias procurando pessoas que desapareceram quando eram crianças, lá nos anos 80, começo dos anos 90, podem ser essas pessoas que estão lá agora. Mas a gente está falando só de Israel. E a Europa? E França, Itália, Espanha, tem brasileiros em todos esses lugares que foram adotados na mesma época, nas mesmas circunstâncias. Então, essas foram algumas dificuldades que a gente teve, porque a gente acabou meio que involuntariamente entrando aí num emaranhado de coisas, num emaranhado de situações aí que a gente não imaginava que existia, né? Dentro dessa situação, né, de pessoas desaparecidas, né? Então esse é o grande diferencial dessa temporada também, é falar desses casos, é mostrar o caso de desaparecimento de pessoas pela ótica da pessoa que está desaparecida, pela ótica da pessoa que está procurando a família. E, é gente pra caramba desaparecida. Vendo o teaser de vocês assim, são 250 mil pessoas por ano, entendeu? 11... uma pessoa some a cada 11 minutos. Sim, sim. Sabe? Só em São Paulo sobe 60 pessoas por dia. Sim. Como é que o poder público está encarando essa situação? Eles, da primeira temporada para a segunda, você sentiu alguma mudança nesse jeito de encarar esse problema? A mudança que a gente sentiu foi em relação a números. Pelos dados da época, né, que a gente levantou para fazer a primeira temporada, em relação aos dados de agora, os dados mais recentes, houve um aumento de mais de 50 mil pessoas. Ou seja, saltou de 200 mil pessoas naquele período, nas pesquisas daquele período, para aproximadamente 250 mil pessoas agora. Né? Existe, assim como em todas as áreas, né, do poder público, principalmente no que se refere à segurança pública, existe uma série de falhas. Né? A gente nem pode culpar as pessoas que trabalham ali na linha de frente, né? Porque existem... Eles fizeram alguns esforços, entre aspas, na criação, por exemplo, de uma delegacia especializada em pessoas desaparecidas, mas ainda é muito pouco. Né? Ainda é muito pouco. Existe um efetivo muito pequeno, né, dentro dessa delegacia para lidar com esses casos. E quase nenhuma investigação. Assim. Tipo, há algumas situações pontuais, como, por exemplo, fazer... buscas em banco de dados, na internet e tal, mas assim, a gente sente que eles poderiam fazer mais, né? Mas não existe um incentivo interno para que eles façam um pouco mais, né? Então, geralmente, o que a gente ouve, isso são coisas que as famílias falam para a gente, que do ponto de vista das famílias, pelo que a gente percebe, há um certo abandono, né, dessas famílias, principalmente se são famílias periféricas. Né? Se são famílias periféricas é muito mais complicado, porque existe um certo preconceito, né, com essas famílias. Por exemplo, se é um jovem negro da periferia que desapareceu, a primeira pergunta que é feita para uma mãe que vai na delegacia é se esse jovem está envolvido com drogas, se esse jovem está envolvido com crime. E muitas vezes ele não está. Então há um certo preconceito. Se é uma garota, se é uma menina de 13, 14 anos, a primeira coisa que falam para essa mãe ou para esse pai que está em busca dessa criança, desse adolescente desaparecido, é também se ela está envolvida com drogas
ou se ela não está envolvida com algum namorado. Né? Então, na cabeça dele, se é uma garota na faixa de 13, 14 anos, ela só pode estar envolvida com algum namorado, por isso ela desapareceu. E nem sempre é por isso. Né? Existem causas muito mais complexas por trás disso e que essas causas não são trabalhadas. Né? Não existe um processo de investigação mais efetivo que vá atrás, que tente entender não só o ambiente que aquela pessoa vive, mas as relações que ela teve recentemente, as ligações que ela teve recentemente. Não há um processo de pesquisa, né, para entender. Então, o que a gente percebe, que a gente ouve muito por parte de alguns familiares, é isso, é que há um certo descaso, tá? Não é total, porque existem pessoas dentro da polícia que trabalham, que têm vontade de fazer. Tem algumas pessoas, eu posso até citar aqui como uma situação positiva, eu poderia citar aqui, por exemplo, o caso do Sidney Barbosa, o caso do Wilson Martins, que são pessoas que trabalham na parte de arte forense da delegacia de homicídios do DHPP, né, do DHPP. São pessoas que trabalham, por exemplo, com a reprodução fotográfica, que eles criaram um sistema de envelhecimento fotográfico, né? E de progressão fotográfica que eles chamam, que eles pegam casos de pessoas que estão desaparecidas há 4 ou 5 anos, eles envelhecem a foto dessa pessoa, né, como essa pessoa estaria hoje. Né? E algumas pessoas foram encontradas já por causa desse trabalho. Mas infelizmente algumas famílias não têm acesso a isso, né? Nem sabem que existe esse serviço. Né? Então é importante que essas famílias saibam, é importante que haja uma atenção maior para essas famílias, para buscar essas famílias ou para ir até essas famílias que muitas vezes não têm condições de vir ao centro de São Paulo, entendeu? Para ir atrás, para investigar, para saber com quem essa pessoa falou, se relacionou recentemente, enfim, fazer um processo de investigação mesmo, de pesquisa mesmo, e esse trabalho não é feito. Então, assim, há boa vontade por parte de algumas pessoas, mas há uma deficiência talvez por parte do sistema, né? Que o sistema não é constituído, ele não é feito, não é construído de forma que as pessoas que têm boa vontade possam trabalhar. Então, mesmo aquelas que têm boa vontade, muitas vezes elas não conseguem fazer um trabalho mais efetivo, um trabalho que dê mais resultados. Entendi. E nesse mapeamento que vocês fizeram, assim, tem alguma região específica onde somem mais pessoas? Ou tanto no país como na questão de ser centro ou periferia? Tem regiões que geralmente somem mais pessoas? Eu não consigo te falar, por exemplo, em São Paulo, por região, mas eu posso te dizer que, pelas pesquisas que a gente fez, as periferias, né, têm mais casos de pessoas desaparecidas. Então, as periferias têm mais casos de pessoas desaparecidas. São Paulo, no Brasil inteiro, São Paulo é o estado que tem mais pessoas desaparecidas. Né? Talvez pelo seu tamanho, né? Pela quantidade de pessoas, então proporcionalmente São Paulo tem mais pessoas desaparecidas, mas realmente mais nas periferias, né? Mais nas periferias por uma série de fatores, acho que até também, como eu falei a princípio, pelo fato da pessoa ser periférica, às vezes há a falta de interesse de buscar por esse preconceito, né? Por esse pré-julgamento que fazem, ao pensar que, pelo fato da pessoa ser da periferia, provavelmente ela está envolvida com algum tipo de crime, né? E às vezes não é o caso, né? Muitas vezes não é o caso, né? Muitas vezes. Se você for pegar o histórico da maioria das pessoas de periferia que estão desaparecidas, são pessoas que não têm antecedentes criminais, são pessoas que não tinham nenhum tipo de envolvimento com absolutamente nada que fosse ilegal, né? Mas são pessoas que misteriosamente desaparecem, né? Homens negros, mulheres negras que misteriosamente desaparecem na madrugada, saem para trabalhar, não voltam mais, saem para a escola, não voltam mais, né? E então, assim, as periferias são as maiores vítimas, né, desse sistema que realmente não tem interesse, né, em elucidar esses casos, em resolver esses casos. E nessa pesquisa de vocês, apareceu algum caso que a pessoa desapareceu porque estava presa, por exemplo, estava sob alguma tutela do Estado? Não, nas pesquisas que a gente fez, existem casos de pessoas que desapareceram e que estavam em hospitais. Então, por isso que eu digo para você que o sistema muitas vezes ele não ajuda, né? Ele não é feito para que os casos sejam solucionados, porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa desaparece porque ela teve um problema,
ela teve um surto psicótico, ou ela teve um problema de saúde, um mal súbito, essa pessoa é internada, ela dá entrada num hospital. Há casos em que muitas vezes a pessoa morre e é enterrada como um indigente e não há qualquer registro de que essa pessoa passou pelo sistema. Não há qualquer registro disso. Não há uma busca pela família dessa pessoa. Não há um banco de DNA, por exemplo. Ah, ok, a pessoa morreu. Vamos coletar pelo menos o DNA, né, para que a gente possa encontrar a família dessa pessoa. Não há nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Então é muito comum que as pessoas estejam desaparecidas e elas estão muitas vezes, que não deixa de estarem, né, sob a tutela do Estado, quando elas estão jogadas aí num hospital público ou num abrigo público, né? Tem uma pessoa que a gente conhece que trabalha, por exemplo, nos abrigos, né? Que ela trabalha com pessoas em situação de rua e tal, e que ela começou a perceber isso, que é o Darko Hunter, é o nome dele, é o nome que ele usa para trabalho também, que é um cara espetacular, sabe? Tipo, ele faz isso com gosto mesmo, e é um cara que trabalha especificamente com pessoas em situação de rua e pessoas em abrigos. E ele começou a identificar que muitas dessas pessoas estavam desaparecidas para suas famílias. E ele tem um pouco de dificuldade em encontrar os familiares dessas pessoas justamente porque não há nenhum registro dessas pessoas no sistema, né? Ou muitas vezes não há registros dos familiares no sistema, que os sistemas não são interligados. Então, por exemplo, a pessoa que é encontrada morta, então IMLs, hospitais, não são interligados com abrigos, não são interligados com a Polícia Civil. Então as pessoas que caem em qualquer um desses sistemas, ou ela foi encontrada morta, ou ela está no abrigo, ou está numa situação de rua, passou por um hospital, ela não está ligada na polícia. Porque mesmo que a família vá até a polícia fazer um boletim de ocorrência, a polícia não tem como buscar dentro do sistema onde que essa pessoa possa estar. E muitas vezes a pessoa é encontrada por um esforço próprio da família, ou então pelo trabalho de algumas poucas pessoas que têm realmente boa vontade de irem atrás. E daí agora aquela pergunta que não quer calar. Como é que é ser um diretor negro, né, fazendo filmes, assim, tocando uma produtora legal como Iracema Rosa aqui no Brasil? Ah, cara, é difícil, né? É difícil. Você entrar nesse sistema é difícil, né? Tudo que envolve no sistema é difícil, né? Como eu falei a princípio, eu sou um cara de periferia. Era pra próxima pergunta. Era pra quê? Achei que tava acabando a bateria. Não. Mas eu acho melhor, isso aqui pode ser que continue mais 10 minutos, é melhor aproveitar, porque a gente não vai ter aqui. Continua. Beleza. Desculpa, né? Não, sem problema. Então, Uma fala pra trás? Pra depois fazer a troca. Entendi. Acho que na próxima pergunta. tá bom. Então, cara, ser um cara negro no audiovisual é difícil, viu? É complexo porque, assim, o sistema não foi feito pra gente, né? Não foi feito pra gente. Pra gente acessar algumas áreas, né, é muito mais difícil, né? Porque a gente não estudou em escolas públicas, em escolas particulares, vou reformular. Porque a gente não estudou em escolas particulares, logo a gente não tem acesso a boas universidades, logo a gente não tem acesso a bons empregos, a gente não tem como fomentar, né, por conta própria, o estudo em uma área tão elitista, né, que é o cinema, que é o audiovisual. É uma área muito elitista. Então, assim, eu tive que cortar um dobrado, assim, eu tive que realmente sofrer bastante para conseguir entrar na área, e eu ainda nem me considero dentro da área, sabe? Porque eu faço um trabalho, mas é um trabalho meio que de guerrilha, entendeu? Estudei minha vida inteira em escola pública, né? Nasci na periferia de São Paulo, né? Na Zona Sul, vivi a minha vida inteira Vila Joaniza, Vila Missionária, né? Foi a região ali que eu vivi, quem é de lá sabe como é complicado o negócio, entendeu? Você viver com opressão, né? Você vive o tempo todo com a opressão do Estado, você vive o tempo todo com as facilidades que o crime também te proporciona, né? Eu tive alguns problemas relacionados a isso até dentro da minha própria família, e eu tinha várias opções, né? Eu tinha várias opções aí para não estar aqui hoje, né? Assim como muitos amigos, muitos colegas, gente que cresceu comigo ou que não conseguiu chegar a crescer comigo, né? Ficaram aí pelo caminho simplesmente porque não tiveram forças, né, de seguir.
porque é muito difícil. E aí estudei minha vida inteira em escola pública. Meu primeiro interesse pela arte foi através da música na igreja. Minha mãe era evangélica, então me levava para a igreja e eu tive o primeiro contato com a arte dentro da igreja, né? E aí na escola participei de uma peça, né, escolar, e a peça falava sobre escravidão e eu fui ator da peça, né, na 5ª série. Não preciso falar qual foi o personagem que eu fiz, né, na peça, né? Não preciso falar qual foi. E aí eu fiz a peça muito bem, né? Segundo a professora. E a professora me disse e falou: nossa, menino, você podia ser ator. E aquilo entrou na minha cabeça porque era algo assim, eu sempre gostei muito de televisão, mas ninguém nunca tinha falado para mim uma coisa que eu poderia ser, que era completamente fora da minha realidade, do que estava ao meu redor. E aquilo ficou na minha cabeça, tanto que com 18 anos eu fui estudar teatro. Depois de estudar teatro durante um tempo, eu tive o primeiro contato com a parte de trás, né, com a parte de direção de produção. Me interessei porque eu sabia da dificuldade que era trabalhar como ator negro no Brasil, né? É difícil porque, né, nossa televisão, nossa mídia, ela é racista, sim. E aí eu tive o primeiro contato por acaso com a direção, né, através de um roteiro que eu escrevi, que eu tinha escrito. Sempre gostei muito de escrever. E aí gostei de trabalhar atrás das câmeras também, percebi que era uma possibilidade de estar dentro da área, né, sem precisar necessariamente aparecer, né? Logo eu não entraria nesse corte natural que o sistema faz, né? Escolha de perfil, escolha de padrões, né? E aí voltei a estudar, voltei para a faculdade, fui fazer produção audiovisual, fiz pós-graduação em cinema e televisão, né? Tudo a muito custo, tive que abrir mão de uma série de coisas na minha vida, né? Em não constituir uma família, por exemplo, né? Em focar, né, nesse objetivo que eu já estava no meio do caminho e apesar de todas as dificuldades eu fui obrigado a seguir, né? Eu não queria mais voltar atrás, mas não é um terreno muito propício para você caminhar, para você andar, não é muito fácil, né? Você não tem nenhum tipo de auxílio, você não tem nenhum tipo de incentivo e a gente tem que realmente correr sozinho, aproveitar as poucas brechas que o sistema, né, tem, né? Ou como as cotas, ou como alguns editais e tal, para você conseguir colocar algum projeto em pé, né? Então foi difícil e ainda é muito difícil, eu ainda não consigo viver tranquilamente do audiovisual, né? Ainda não, mas eu espero que a gente consiga mudar isso daí em breve. Por conta da segunda, ainda não saiu, né? Mas você vai mostrar esses primeiros casos de tráfico de pessoas, né? Você teve algum tipo de represália, até por conta da terceira temporada? Porque você vai expor traficantes, né? Não exatamente quem fez, mas vai mostrar que existe isso, né? Existe um esquema para isso. Sim, não tem problema nenhum, não tem receio nenhum de represália. Eu vou falar sobre isso. Então, a gente está agora colocando no ar a segunda temporada, né? E a gente já tem fechado com o canal a terceira temporada também. Principalmente porque nessa nossa viagem para Israel, quando a gente foi falar desse caso de Israel, na França, a gente esteve na França também falando sobre o caso de uma garota brasileira que foi adotada lá e que também foi vítima de tráfico de pessoas. A gente teve então em Israel acesso a essas 3.000 pessoas, né? E a gente conseguiu conversar com algumas pessoas lá em Israel que viram na gente a possibilidade de terem os seus casos, né, mostrados aqui no Brasil e quem sabe, né, através disso, encontrarem suas famílias brasileiras. Por conta disso, nós tivemos a ideia, junto com o canal, de fazermos a terceira temporada um especial só de casos de Israel. Então a gente vai ter uma terceira temporada com 15 episódios e 30 casos de pessoas, apenas com pessoas que foram adotadas em Israel, né, na verdade foram traficadas para Israel, né? Eu não tenho nenhum tipo de represália, que eu acho que quando você é negro, quando você é da periferia, você acaba, né, por conta dos percalços e as dificuldades da vida, você acaba não temendo muita coisa, né? Porque a gente já sofre todo e qualquer tipo de perseguição ao longo da nossa vida, então a gente não tem muito receio assim. Eu particularmente não me importo muito com isso, não.
Até porque, por um lado, eu prefiro pensar apenas que a gente está fazendo bem, sabe? Que a gente está ajudando pessoas e, enfim, a gente só está querendo ajudar essas pessoas a encontrarem as suas famílias, entende? A gente também tem um cuidado, e isso até o próprio canal tem um cuidado, em a gente também não expor o outro lado, principalmente quando não há uma certeza de quem são as pessoas, ou assim, a gente só fala de pessoas que, por exemplo, de situações que foram julgadas já, ou seja, que o juiz já falou, não, você é culpado. Até então, enquanto o juiz não fala, a gente não mostra. O que a gente está mostrando aqui é que há um esquema, há um sistema e esse sistema funciona até hoje, ele existe até hoje. Então, pessoas que estão desaparecendo hoje, muito provavelmente ainda são vítimas de tráfico de pessoas. Tá? Isso existe até hoje. Tá? Talvez não é tão difundido, e realmente não é. Tá? Infelizmente, o poder público ainda olha para isso como sendo meio que uma lenda urbana, é igual a loira do banheiro. Né? Todo mundo fala que existe, mas ninguém tem certeza. Só que existe. Né? O tráfico de pessoas, ele existe. Né? E essas pessoas todas que estão aí, essas que a gente está mostrando na segunda temporada e as que a gente vai mostrar na terceira temporada, elas estão aí para provar isso. Né? Então, assim, o mínimo que o poder público poderia fazer neste momento seria, de repente, criar um banco de DNA. Não existe um banco de DNA. Você sabe que tem 3.000 pessoas em Israel que são traficadas, mas não existe um banco de DNA para cruzar os dados dessas pessoas, as informações genéticas dessas pessoas, com famílias brasileiras que têm filhos desaparecidos há 30 anos, como a mãe do Kennedy Pereira, por exemplo, um menino de Mogi que está desaparecido há 32 anos, e a mãe até hoje procura o filho. Eu estava lá em Israel olhando para aquelas pessoas que a gente conversou e falei, poxa, um desses pode ser o Kennedy, sabe? Que sumiu quando tinha 4 anos de idade. Né? Um deles pode ser. Então, assim, eu acho que deveria, né, haver um interesse, né, de não só ir atrás dessas pessoas, mas de criar um banco de DNA. Não é muito difícil fazer isso. Tem um custo, mas não é muito difícil. Né? A gente perde muito mais dinheiro com corrupção. Né? Então, assim, poderia haver um interesse de fazer esse tipo de trabalho, né, para favorecer essas famílias, para ajudar essas famílias e para ajudar essas pessoas que estão lá também a terem um pouco mais de dignidade, porque apesar de algumas delas estarem na Europa, por exemplo, muitas vivendo com famílias abastadas, existe um buraco na vida dessas pessoas. Do banco de dados, né? Que não existe. Você tem algum tipo de estudo? Quanto isso custaria? Se já levou algo para esse lado estatal? Tem algum tipo de retorno? Não, então, hoje está havendo um movimento em torno disso. Né? Hoje algumas pessoas estão fazendo um levantamento sobre isso. Existem algumas pessoas, por exemplo, alguns desses desaparecidos, como é o caso do Lior Vil, que é um rapaz lá de Israel que foi traficado para lá, o caso dele é retratado agora na segunda temporada, e ele está fazendo, junto com algumas pessoas aqui no Brasil, um movimento para ver se conseguem, né, fazer um levantamento desses custos e fazer um trabalho de criar, né, esse banco de dados, né? Esse banco de DNA, né? Para cruzar essas informações. O Lior é interessante que, assim, o caso dele, por exemplo, ele aprendeu a falar português, porque ele foi para lá beber. Ele aprendeu a falar português para resolver o caso dele, só que ele, por falar português, ele acabou sendo procurado por outras pessoas de lá de Israel, que estavam na mesma situação que ele, para que ele pudesse ajudar. Né? Então, criou-se uma verdadeira corrente Brasil-Israel de, né, procura desses familiares. E ele já ajudou a resolver vários casos, né, por conta própria, e infelizmente o caso dele próprio ainda não conseguiu resolver. Eu estou dando um spoiler aqui do programa. Né? O caso dele próprio ele não conseguiu resolver. Então ele está trabalhando junto com algumas pessoas aqui no Brasil, algumas pessoas até do poder público mesmo, para ver se conseguem, né, fazer a criação desse banco de DNA, para, enfim, cruzar dados genéticos das pessoas aqui do Brasil que têm familiares desaparecidos com essas pessoas que estão lá. Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas vão encontrar suas famílias no Brasil, que muitos desses casos vão ser resolvidos. Então o resumo é que só quem está sentindo o drama é que tem um interesse em solucionar esse drama. Claro, óbvio. Só quem sente esse drama, quem está na pele desses pais, dessas mães e tal, né, que sabe, entendeu? Só quem sente isso na pele é que sabe. A gente conversa, né, em todos esses casos que a gente trabalha, a gente conversa com muitas mães e pais, né?
E uma das coisas mais terríveis, e que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir uma mãe dizer, por exemplo, é que eu quero encontrar meu filho morto. Quero encontrar meu filho morto, mas eu quero encontrar o meu filho. Porque a partir daí eu vou poder descansar, vou poder pelo menos colocar um fim nessa história, eu vou poder pelo menos dormir em paz. Eu não faço isso. As famílias são destruídas quando um familiar desaparece. Quando um filho desaparece, a família fica destruída. Geralmente, se é um casal, muitas vezes o casal se separa, não tem mais vida, né? Tem problemas com o trabalho, muitas vezes perde o emprego pelas diversas vezes que precisa se ausentar do trabalho para poder procurar o filho. Muitas vezes perdem o emprego, né? Ou por não conseguirem se concentrar no trabalho, né? Elas passam a ficar num estado realmente deplorável. E aí, consequentemente, essas famílias passam a ter ainda mais problemas financeiros, se desestruturam totalmente, sabe? As famílias se separam. Nós temos casos aí de pessoas que, da primeira temporada para essa temporada agora, que não aguentaram, morreram. Existe uma estatística de que a incidência de mortes por infarto e a incidência de depressão dessas famílias é absurda. Absurda, é enorme. É coisa que beira 70%, sabe? E por que você acha que isso acontece? Né? Porque o trauma é muito grande, o sofrimento é muito grande. Então, essas mães, principalmente as mães e esses pais, eles realmente não aguentam, sabe? Eles não resistem. Tem muitos casos de câncer, né? Que com certeza são originados por conta desse problema, por conta dessa mágoa, desse trauma, desse sofrimento, né? Então, assim, eu acho que chega a ser o problema de desaparecimento de pessoas, eu acho que ele não é só um problema de segurança pública, ele é um problema de saúde pública também. É um problema de saúde pública também, porque afeta todos os lados da família. Né? Então eu acho que realmente deveria ter uma atenção maior aí por parte do sistema, né? Para olhar para essas famílias. Tirar uma foto. É mesmo?